Você vai colocar a partir das 2 para abonar. Porque senão ele vai pagar 1 hora de hora extra para ela. Uma hora depois. Sim. Tá visualizando a tela dela Tô ali? visualizando. Beleza. Apareceu 1 milhão de telas. É isso mesmo. Esse daí é o sistema Por de ponto de exemplo, vocês, né? Isso. Tá, perfeito. O dia 9 ali, ó, se observar no horário do almoço da colaboradora, Aham. ela fez do meio-dia e 9 às 3h22. Tá, perfeito. E ela trouxe uma declaração do horário de 1 hora às 15. Só que se a gente abonar do meio-dia e 9 às 3h22, ela vai contar com 1 hora extra, como se ela não tivesse feito o horário de almoço. Então, ali no caso, já essa hora dela, a gente vai ter que abonar esse período do meio-dia e 9 às 3h22, descontando 1 hora. Por exemplo, ali a gente vai colocar, por exemplo, um abono de 1h09 Até 15h22. até às 15h22. Aham. Como que o robô entenderia isso? Ou como, no caso, acho que a gente vai ter que ver como a colaboradora vai preencher o formulário para isso, né? Tá. Bom, deixa eu só tentar entender o contexto, então, no geral, tá? Que a Márcia ali e a Ana tinham comentado bem por cima. Então, a ideia desse robô seria fazer abono de horas, né? De forma Isso. ali, de cada um, para cada trabalhador ali, certo? Colaborador. E esse abono fosse de acordo com a lógica ali, né? Então, se nesse caso aí, por exemplo, do dia 9 ela saiu meio-dia e só voltou às 15h22, a gente então, o robô ele teria que ler isso aí, né? Se passou, por exemplo, de 1 hora, né? Isso aí, ele colocaria um abono ali, sei lá, por exemplo, das 13h09 às 15h22. Tem algum outro exemplo aí, só pra gente ver se também. Então, e vários exemplos. E Aham. esse é o tipo de questão, que um é diferente do outro. Entendi, sim. Né? Por Nesse. exemplo, um Nesse. outro caso aqui de uma Ah, outra computadora. Vamos lá, vou entrar no tela aqui. uhum. E esse sistema é um sistema web, né? Ele tá na página do Isso, navegador mesmo, né? Tá. isso mesmo. Uhum. Ó, eu tenho dessa colaboradora aqui do dia 7. Ali no dia 7, ela também foi no horário do almoço. Cadê qual que é? Dia 7, tá. Das 7. 11. Oi? Isso. Só que no caso, o que aconteceu? Ela saiu, aqui eu tenho a declaração dela, do horário das 9h30 às 11. Então, o que acontece? Ela esqueceu de bater a saída que ela foi ao médico. Ela entrou às 8h28 trabalhar, ela Certo. saiu para ir no médico e retornou às 11h03. Ah, ela esqueceu de fazer a entrada, é isso? A saída para ir no Isso, a médico. saída pra ir no médico que foi às 9 horas, certo? Isso, vamos colocar aí esse horário. Imagina que fosse 9 horas, tá. Isso. É... Tô pensando aqui. Como que vocês fazem isso na mão hoje? Como que vocês adicionam isso a 9 horas da saída na mão, por exemplo? Então, assim, é que aqui misturou tanto a declaração quanto a falta de batida dela. Por Uhum, exemplo, aqui no dia 9, ó, ao que dá a entender, ela também esqueceu uma batida. uhum, E foi provavelmente saída para o almoço. certo. Nesse caso, o ponto dela, deixa eu entrar no relatório aqui, ó, vai estar descontando. Deixa eu achar aqui, dia 9. Aqui. Ó, tá faltando 2 horas e 54 minutos dela. O que acontece? Antes, até o mês passado, a gente fazia esse ajuste para o colaborador. Só que Uhum, nós temos 120 colaboradores e nós somos em 2 somente na RH no momento. uhum, Então, a gente não tem esse tempo hábil de ficar todo sim, dia entrando, vendo o colaborador ponto por ponto, se bateu, se não bateu. Então, nos casos dos colaboradores que não estão batendo ponto hoje, a gente vai descontar. uhum, tá, Então, a gente não vai atrás do colaborador para ver se ele bateu ou não ponto. uhum, E ele trazer para a gente, nós realizamos o ajuste. entendi.
E hoje, o próprio colaborador, ele não consegue fazer o ajuste do ponto, na mão, por exemplo. Não, no momento a gente não trabalha com aplicativo. A gente Ah, só tá. tem um relógio físico em Ah, cada sim. setores para eles registrarem. Tá. Não, não, sim, sei como é. Entendi. Tá. Eu tô pensando aqui, olha só, o que daria talvez pra fazer seria no Forms, se bem que o objetivo de vocês é ajustar todo o ponto, certo? Não importa se ele esqueceu, se ele saiu pra ir enfim, pro médico ou enfim, qualquer coisa do tipo, né? O Na objetivo verdade, final era ajustar. o nosso intuito, sim, é fazer os ajustes de declaração e atestado. Mas o robô também ele poderia ajudar nisso também, né? Nessas correções automáticas, se faltar uma batida. O detalhe de que a gente vai saber o horário de fato que o colaborador entrou, É, saiu, a gente não pode fazer, tipo, um horário do almoço, é uma hora. Porque vai que numa dessas ele foi no médico, tipo, voltou só 3 horas da tarde, não trouxe declaração, ou foi resolver algo com o pessoal, entendeu? verdade, Daí, nesse caso, a gente não pode fazer o ajuste sem saber o horário que, de fato, o colaborador estava na empresa. verdade. Tá. Então o objetivo do robô seria mais em relação à declaração, seja qual for a declaração ali, ou o atestado ali, né? Enfim, para fazer o ajuste do ponto, certo? No ponto, hoje seria isso. Tá, hoje seria isso. Então, e se ele esqueceu, como que a gente faria isso? Aí vocês que teriam que ajustar na mão? Vocês continuariam Então, ajustando na mão? assim, igual eu falei, até mês passado a gente fazia esse ajuste, né? Ele ia atrás do colaborador e falava, olha, você esqueceu a batida aqui. Aham. Qual horário você entrou, qual horário saiu? Ou a gente falava para o gestor. Hoje, se o colaborador não está experiente, essa informação que ele acabou esquecendo ali, para a gente fazer o ajuste, a gente não faz. Por exemplo, esse do dia 9 da Thaisa Uhum. vai ficar assim. Entendi. Mas aí só deixa assim, não tem problema. Isso, só deixa assim, simplesmente ele vai descontar as horas de atraso dela. Entendi. Tá. Então, horários que tiverem. Eu estou anotando aqui, tá? Horários que estiverem, entre aspas, esquecido, né? O colaborador esqueceu de bater, vamos deixar. E aí sim a gente teria então um forms, né? Que ali sim ele indicaria. Talvez a gente poderia. Que eu não sei se ele vai lembrar, né? A gente poderia falar para ele bater todos os pontos ali no Forms, por exemplo. Imagina ali, eu não lembro. Por exemplo, do dia 7. O do dia 7, a pessoa ali, ela saiu 9 horas mais ou menos, certo? Que você tinha comentado. Será que seria viável, por exemplo, a gente fazer um Forms falando assim, olha, você consegue. A gente faria a pergunta pra ele, né? Qual o horário de entrada, qual o horário de saída pro hospital, enfim, pra clínica, qual horário você voltou, depois a hora do almoço, a saída, enfim, a gente meio que perguntaria tudo de novo pra ele, pra que o robô validasse no Forms e ele pegasse, na verdade, o que tava no Forms e adicionaria aí. Faz sentido isso pra vocês? Ou é melhor só perguntar, sei lá, a entrada e a saída dele? O que você acha? Na verdade, faz sentido, porque, na verdade, se a gente não tiver essas informações, Aham, vai ficar incompleto. vai ficar incompleto. Tá. Então, por mais que a gente faça, eu acho que até para o robô fazer o ajuste, Sim. se tiver incompleto, ele vai ter dificuldade, né? Sim, exato. Era só mais porque, assim, a gente vai acabar fazendo praticamente todas as perguntas de novo, que algumas ele já até bateu, entendeu? Mas não tem problema. Sim. Tá. E o robô consegue sobrepor essa informação? Então, aí agora eu queria que vocês mostrassem, na verdade, como que, por exemplo, vocês batem aí o horário das 9 horas. Como que vocês fazem isso na mão? Que aí o robô. Isso aí é o robô que iria fazer, entendeu? A gente só tem que levar em consideração que a gente vai ter que esperar que a pessoa lembre todas as batidas dela no dia, né? Então tem isso também. Será que ela lembra? Eu acho que o nosso Mas problema isso a é. gente pode deixar muito bem claro para eles, olha, trouxe declaração, vai ter que alimentar o Forms com todas as batidas do ponto no dia. Perfeito. Entrou, bateu ponto, saiu para o médico, bateu ponto, todos. Se for desse jeito, então tem que fazer meio que um treinamento bem incisivo pro pessoal. Sim, principalmente na parte de declaração. Uhum. Principal. A minha vontade era falar, pega a declaração de meio período. Exatamente. Que facilitaria muito. O que eu acho até seria mais fácil é para o robô mesmo. Que não teria esse retrabalho de
de pegar todas essas informações de Mas não volta. tem como, né? Tem vendedora, quer sair lá no médico correndo e voltar. Mas é que daí, no caso, eu acho que mas ainda assim, se ela, por exemplo, pegasse de período, quando ela chegar, ela vai bater o dedo. Quer dizer, na teoria, era para bater, né? Então ela chegou, ela vai bater o dedo. Então o robô só, tipo, abonaria até o horário, tipo, no caso que ela. Mas eu não sei se ele faz essa leitura, sabe? Falta tantas horas, ele vai lá e vai abonar essas horas. Entende? É porque, na verdade, ela vai preencher o formulário, né? Então, que ela pegou uma declaração, por exemplo, do período da manhã. E daí vai colocar qual horário da batida que ela entrou. Ou vai ter no ponto, né? Então, ela pode alimentar lá no Forms o horário que ela entrou, ou através do ponto, se ela bateu na prática, também ele vai identificar. O robô entenderia dessa forma, por exemplo, Pode fazer de novo a a pergunta? colaboradora foi no médico antes de vir para o trabalho, e ela entrou 10 horas da manhã, e ela trouxe uma declaração de período. Tá. Eu vou colocar duas situações. Uhum. E ela bateu o dedo 10 horas da manhã e ela preencheu o Forms, como ela entrou 10 horas também e a declaração era de meio período, o robô vai entender na hora de fazer o lançamento no ponto? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então imagina que o colaborador entrou 10 horas, aí era só. Se o robô entenderia que sei lá, das 8 às 10, se isso era uma declaração, certo? Isso. Sim, conseguiria. Assim, porque teoricamente, se ela fez isso, ela não ia preencher o Forms também, falando, olha, das 8 às 10, eu fiquei ausente, né? Enfim, alguma coisa assim, certo? Exatamente. Então, perfeito, o robô conseguiria entender. Agora uma outra situação dentro desse mesmo contexto. É porque o documento em si, ele deixa de existir para o robô, ele vai só coletar os dados que ela preencher. Isso. Então, o documento dizendo que é meio período não vai influenciar nada, ele vai importar o que ela preencher no form dele. Tá. E agora, por exemplo, se ela trazer lá a declaração, bom, enfim, a declaração não importa. Se ela colocar lá que ela teve uma declaração de meio período, entrou 10 horas da manhã, só que no ponto ela esqueceu de fazer essa batida de 10 horas e ela só vai ter a batida de saída para o almoço dela, por exemplo, No Forms, né? Não tem problema. Aí o robô, ele veria ali qual que tava faltando e adicionaria também, entendeu? Então, imaginando que, por exemplo, tivesse tudo vazio aí nesse programa Seculum, né? Não sei como se pronuncia direito. Mas isso, Seculum. Nessa batida aí. Imagina que tivesse tudo vazio, né? Se ela preencheu porventura no Forms, o robô conseguiria adicionar todos eles aí, entendeu? Nossa, então eu acho que seria uma boa, assim, porque assim, a gente vai ter que ver depois o Forms e as declarações. Então eu acho que facilitaria muito, caso fosse uma declaração de período ao invés de horas. Porque o robô, ele vai entender de acordo com o que ela preencheu no Forms. Então ela chegou 10 horas, ela vai preencher no Forms que ela chegou 10 horas. Claro que o ideal seria a batida, né? Aí ele vai ter no Forms e na batida. O mesmo que o período teria que abonar o período, né? Se o colaborador veio trabalhar, não, né? Daí abona só as horas que ele não veio, né? Igual eu, tipo, eu saí aquele dia 5 horas e o médico me deu uma declaração de período. Ele vai abonar só aquelas horas que eu não estava na empresa, né? A gente vai ter que instruir bem os colaboradores na hora de lançar. Porque acho que até, né? Mas essa ideia de colocar todos os pontos lá no Forms, eu acho muito melhor. Sim. Tá. Aí, assim, vamos supor num cenário, então, que ele colocou... Vamos num cenário bem redondo. Entrou 8 horas, saiu 10 horas, né, pra ir no médico, voltou meio-dia. Vamos dizer assim, pra trabalhar... Na verdade, meio-dia talvez é o almoço, né? Finge que voltou 11 horas. Depois, meio-dia, ele foi pro almoço e 1 hora volta, né? E nesse caso aí, ele preencheu a volta, né, que foi 11 horas. Só que lá no formulário ele fala que voltou só 13 horas porque ele emendou o almoço. O robô deveria respeitar o Forms ou continuar... Porque assim, o robô, na verdade, ele só conseguiria respeitar o Forms, entendeu? Nesse caso aí, ele ia meio que anular o que ele pontuou ali. Se teoricamente ele pontuou lá no Forms, teoricamente era o correto, né? Mas ele ia apagar o que estava feito aí, enfim, e ia colocar o que estava no Forms. Deu pra entender o que eu comentei agora? Então, o que acontece? Nós vamos ter 2 controles. Uhum. Assim como a gente vai fazer isso com o Forms, para o robô,
a gente vai ter também ou a foto, ou o atestado, ou a declaração física do colaborador. Uhum. A gente vai ter que conferir depois, de qualquer forma, Uhum. para ver se de fato foi feito certo no século, até para ver se o colaborador preencheu correto. Porque, Uhum. como você falou, o robô vai seguir o forms, Sim. mas pode ser que o colaborador tenha um equívoco e preenche de forma errada. Sim. Tá. Então, a gente vai ter que fazer essa conferência do documento com o forms. Uhum. Sim. Não vai ter jeito. Talvez no Forms vocês fazerem uma dupla checagem, né? Faz ele. Eu não sei se dá pra fazer, acho que dá, né? Ah, que horas entrou, saiu, não sei o que. Aí no final mostrar, tipo, como ficou, né? Não sei se dá, não lembro se no Forms dava pra fazer isso. Mas, ó, ficou assim, ó. Você entrou 8, não sei o que. Você confirma, sabe? Uma coisa assim, Ah, legal. né? Olha, Uma dupla checagem ali, só pra ele realmente ver, né? Porque teoricamente aí vai. Não sei se às vezes ele vai ler, né? Mas pelo menos ele vai ver 2 vezes ali, ó. Se realmente, sei lá, se não bateu errado também. Vai que ele coloque que entrou 4 horas da manhã, por exemplo, né? Aí, sem querer, o robô vai botar isso, né? Se ele falar não, aí coloca ali pra corrigir ali no próprio Forms, né? Cara, pior que no Forms não tem como confirmar, porque Não, ele né? ele só vai receber a resposta por e-mail, que a gente já colocou para padronizar isso. Entendi. Só que confirmar o que ele respondeu não tem como. Acho que não, né? Ele é bem limitado o Forms. E editar também não tem, né? Porque ele já fica lá e vai. Editar até tem, só que o editar abre brecha para ele colocar o que ele quiser. Ah, decidi que não quero mais isso, vai lá e muda. Talvez então colocar como se fosse tipo um checkbox, sabe? Pra, em vez de ele deixar de digitar, ele clicar nas opções, né? Talvez diminui um pouquinho o erro dele, né? Sei, né? É uma opção, né? Porque Mas aí as opções complicam porque a gente tem que colocar uma a uma, né? Daí colocar, tipo, como é o horário, o cara Aham. entrou 8 e uma, vai ter que ter opção 8 e uma. Se o cara entrou 8 e duas, Ah, tem que sim. ter 8 e duas. É verdade. Será que não tem a opção de horário ali no Forms? Até tem, mas é digitável. Ah, é Ele, digitado? Ah, entendi. ele tem a opção de formato hora, mas daí ele é totalmente editável. Entendi. É. Bom, eu acho que não vai ter muito jeito. Ele vai ter que digitar mesmo com atenção ali. É. Mas então seria isso. Aí vocês conseguem mostrar aí, tipo assim, então, como que vocês adicionam isso na mão aí? Uma correção, só pra gente ver como que o robô Vou faria. fazer esse horário do almoço aqui do dia 9. Tá. Ah, daí, no caso, aqui eu tô olhando o relatório, né? E aqui no relatório, ele aparece esses detalhes que eu consigo ver melhor aqui com relação a horas de falta, as horas extras, Tá. né? E eu consigo me orientar melhor por aqui. Uhum. Aí, quando é para fazer movimentação, que no caso é para fazer edição, porque na movimentação, nesse dia aqui, então, aí no caso do 2 cliques, aqui ele já vai abrir a setinha para arrastar. Certo. Aí eu arrasto para o lado. E aqui no caso, de uma ela saiu 13h16, né? Uhum. 13 horas exatas de almoço. Aí aqui ele abre essa tela para você justificar, né? Colocar o motivo do ajuste. E eu coloco aqui saída para almoço, esqueceu de bater o ponto, algo assim. Tá. O que o robô poderia escrever aí nesse caso? Nesse caso em específico, foi saída de almoço mesmo? Nesse caso ela esqueceu, né? Isso, ela Tá. esqueceu. Eu entendo que ela esqueceu, porque na verdade eu não cheguei a perguntar para ela. Ah, Mas sim. é bem provável que esqueceu. Entendi. Ou também a gente pode colocar como ajuste. Ajuste, a gente já vai saber que é, porque depois ele vai ficar com um asterisco, Ah, sim. quando a gente faz o preenchimento manual, né? Mas a gente pode colocar que... o mais certo é que colocar o que é a batida. Uhum. Se é entrada, se é saída do almoço, se é retorno, se é intervalo. Sim. Porque ele vai ficar ali no ajuste manual. Daí aqui, no caso, ele fica como um lapisinho. Uhum. Então, voltar lá no relatório, ele vai ficar com um asterisco. Ah, sim, entendi. Tá. Mas, assim, pro robô também responder o que é pra colocar aí, caso vocês queiram, dá pra perguntar também lá no Forms. Ou se não, como sempre vai ser ou atestado ou declaração, Isso. a gente pode deixar setado sempre pra ser atestado / declaração, por exemplo. Tem problema? Sim, pode ser. Não, Pode ser? tranquilo. Tá. Pode sim. Atestado / declaração. Beleza. Eu acho que eu consegui No entender. caso, né, do dia 7 ali, né, que ela esqueceu de bater a saída. Seria Uhum. exatamente isso. Aí, como a declaração dela aqui é das 9h30 às 11h, então a gente entende que ela deve ter saído ali por volta das 9 horas, né? Aham. Então, ela vai preencher lá
E ali, na hora dele fazer o ajuste, ele vai colocar isso mesmo, tipo, atestado, barra declaração, fica Atestado. perfeito. Tá, perfeito. Não, beleza, acho que eu consegui entender o processo. Aí depois eu só preciso ver para conseguir um acesso, igual vocês têm aí para fazer essas edições, né? Na verdade, por robô fazer essas edições, né? Isso mesmo. Esse, nós só temos um acesso dele, ele não é individual. Ah, é? E vocês conseguiriam disponibilizar esse acesso? Como que funcionaria? Sim, a gente vai passar daí para você acesso. Tá, por exemplo, na hora que o robô estiver rodando, né? Se vocês estiverem logado, isso interfere? Ele consegue duas contas ao mesmo tempo tá logado? Não, a única coisa só que não pode é mexer ali no filtro. Não que não possa, né? Aham. Mas se for mexido no filtro ali da data, aí, tipo, se a outra pessoa tá fazendo alguma coisa ali numa data específica, para ela vai mudar também. Tipo, ele atualiza ali a data quando a última data filtrada. Tá. Só isso. Entendi. Você comentou uma boa parte. Essa parte de como que o robô vai. O robô precisa passar por cada colaborador? Assim, como não são todos, porque assim, se fosse uma questão de ajuste de pontos faltantes, seria o caso, mas Uhum. não é. Como a gente está trabalhando no momento com declarações e atestados, Uhum. seria só, de fato, o que viesse do Forms. Tá, entendi, perfeito. Tô pensando. E aí, o Forms então teria um Excel ali. Vocês rodariam esse robô? Porque, tipo assim, o robô, como é que ele funciona, né? Eu posso deixar um atalho na área de trabalho e vocês clicarem duas vezes e o robô começar a rodar, entendeu? Aham. Sozinho. Aí, assim, tô pensando, talvez o Forms vai gerar, ó, o processo todo vai ser assim, então, eu não sei quantas vezes vocês fazem isso, é todo dia ou uma vez por semana, como que funciona? Olha, como hoje é manual, eu não Aham, consigo fazer todos os dias. Eu certo. faço, até chego às vezes a fazer todos os dias, mas não consigo fazer tudo. Então vamos Uhum, colocar assim que a gente faria umas 2 vezes, 3 vezes na semana manualmente. tá, perfeito. Então, talvez o processo funcionaria dessa forma, ó. É, o robô até consegue baixar o Excel que tiver atualizado ali, se vocês quiserem, mas se não, vocês baixariam esse Excel, que estaria lá no Google Excel, né? Onde estaria todos os dados ali, resumindo, de todas as pessoas que foram aos hospitais, enfim. Colocaria dentro de uma pasta. E aí, depois disso, clicava para o robô rodar, porque aí ele ia consultar de acordo com esse Excel aí para fazer todo o resto, sabe? Ou se Aham. não, daria pra gente pegar do próprio Google, que já estaria online também, se preferir, sabe? Aí Aí, assim, o nome da pessoa teria que estar muito bem preenchido lá. Porque, por exemplo, se lá no Excel tivesse, né, Thaísa, né? Da Silva E Gonzaga. Se ela preencher lá, o robô iria ir pra buscar aí. E você busca pelo nome da pessoa? busco pelo nome, aham. É só digitar aí o nome da pessoa mesmo, né? Aí já aparece o Isso. resto. Aham. Vou colocar aqui, vou trocar, colocar outro aqui, né? Olha, Isso. aparece. Tá, perfeito. Tem mais de uma, né? Ah, e sim, por isso que ela ia ter que colocar o sobrenome dela completo ali, assim, sabe? Talvez Uhum. limitar ali no Forms pra ela colocar sempre o nome completo. Sim. Dá pra buscar por outra coisa, só pelo nome? Tipo CPF, alguma coisa assim, dá pra buscar também ou não? Olha, nós não temos esse costume. Eu acredito que dá para buscar por esse número de folha aqui, né? Que é um número quando a gente cadastra o colaborador, né? Mas a gente não trabalha com número porque Eles nem sabem, né? nem eles nem a gente, para ser É, bem sincera. Como a gente trabalha mais aham, com as PJs e os nomes dos entendi. colaboradores, eu nem uso esse número de folha. Não, era mais só pra ter um backup, né? Caso ele, por exemplo, o robô conseguiria fazer assim, se porventura ele não achou o nome, ele buscava por outra coisa, sabe? Só que como não tem, então ele vai ter que realmente preencher o nome dele pelo menos certo ali, entendeu? Se ele, por exemplo, escreve Thaisa com I, por exemplo, aí o robô não ia conseguir encontrar, entendeu? É, Aham. mas beleza, aí imaginando que ele respondeu o nome certo, né? Como que o robô iria fazer a filtragem pelas datas? É sempre dessa data, 21/7 a 14? Como que é essa parte das datas? Porque assim, o que acontece? Nós fazemos o nosso fechamento Uhum, do dia 21 ao dia 20 de cada mês. tá. Então, assim, também tem uma outra questão, até o dia 30, a gente precisa lançar todas as declarações do. Ah, não, mas isso é num outro sistema, mas a gente vai precisar lançar também. Uhum, Dentro desse daqui,
a gente precisa lançar dentro desse fechamento ali, do dia 21 a 20. Uhum. Depois vai ter um próximo passo, que o robô também vai fazer, né, cara? Do Da Reganet? Reganet. Não, já tá. Isso é do atestado, né? Sim. Porque declaração não entra. Não, mas é que o robô vai fazer os dois, né? Eu acho que vão ser 2 robôs distintos. Sim, mas aí é bom já explicar, né? Que os atestados precisam ser lançados na Reganet até dia 30, né? Porque é isso que ele está querendo saber, programação de datas. Mas não é a gente que faz o robô trabalhar? Sim. Tipo, eu quero subir as informações. Hoje é dia 30, eu quero subir. É só eu colocar ele para rodar que ele vai enviar as informações, não é isso? E aí você está perguntando. É porque o robô ele vai precisar filtrar, né? Ele que vai, por exemplo, quando você abre essa tela aí, provavelmente deve vir todas as datas vazias, né? Até o nome da pessoa. Então o robô ele vai imputar lá, por exemplo, hoje é dia 14 de agosto. Então a gente pode colocar uma lógica nele do tipo assim, se for agosto e for antes do dia 20, então ele vai pegar a data atual, né? A data atual ali na segunda caixinha ali, e a data início, que é o período ali, onde está o período, ele sempre pegar do dia 21 do mês passado. Então, nesse caso, seria 21/7. Se, por exemplo, a gente tivesse em setembro e fosse, sei lá, dia 19 de setembro, ele ia colocar na segunda caixinha ali 19 de setembro e na primeira ali seria 21/8. Era nessa lógica que tá certo essa lógica ou não? Então, é que assim, ó, o filtro do ponto, ele sempre vai estar assim. Por exemplo, hoje ele vai estar 21/7 a 14/8. Ah, ele sempre vai estar, Amanhã entendi. ele vai estar 21/7, 15/8. Ah, entendi. Entendeu? Ele só vai mudar ali o final do período. O Uhum. dia 21 ali, ele sempre vai manter até Ah, chegar no beleza. dia 20. Chegou o dia 20, a gente faz a apuração de tudo que tem ali, vai fazer o fechamento. Aí Uhum. passou, aí a gente já altera. Daí vai ficar 21/8, aí a 22/8. Daí vai... Entendi. Ah, então Entendeu? então em relação à data eu acho que não vai ter problema não, porque sempre vocês vão estar rodando o robô no mês ali, né? Sempre próximos ali da data, né? Vocês nunca, por exemplo, vão rodar o robô para pegar uma data do 21/6, por exemplo, né? Não. Não, né? Então Até beleza. porque, é isso que eu tô falando, a gente tem um prazo para fazer o Aham. lançamento de atestados. Por exemplo, até o dia 30 a gente tem que lançar tudo que é desse mês, porque Uhum. daí a gente tem um outro sistema que é o RHNet, né? Que daí Uhum. é o que vai para as informações para contabilidade, para fazer emissão de folha, né? Todas as Certo. informações da folha. Então a gente tem um prazo para lançamento de atestado até o último dia do mês. O que Entendi. não foi lançado até ali no último dia do mês, aí a gente não lança para o próximo. Entendi. Então nunca vai ter do mês passado para a gente lançar no século, por exemplo. Tá, não, perfeito. Era só essa dúvida mesmo, porque se tivesse alguma coisa do mês passado. Mas beleza, então. Então acho que com a data não vai ter problema. Eu só ia pedir pra você atualizar essa página só pra eu ver como que ele vem ali. Se ele sempre vem preenchido mesmo ou na parte das datas. Aqui de novo, para você ver como que é? Fazer o login? É. Pode ser, acho que é até melhor. Fazer Tá. todo o processo ali, né? Da entrada e até chegar nessa Porque o parte. nosso aqui ele já vai estar até salvo, na real. Aham. Vê aí se ele vai estar logado já. Ó, ele vai entrar direto, né? Tá, Mas ele, quando entra, ele vai abrir essa página aqui. perfeito. E aí depois você vai. A Qual é o gente vai processo na mesmo? parte dos relatórios ou da movimentação. Igual eu falei, normalmente eu uso mais os relatórios aqui. Aham. Aí eu fico nessa tela aqui, quando eu preciso fazer alguma alteração, né? Aí eu vou lá na movimentação, pegar um ponto para poder fazer aqui, por exemplo. Ah, entendi. Tá. Beleza. Eu acho que ele sempre vem com a data ali, né? E aí é só mudar o nome da pessoa pra gente fazer as alterações ali, né? E depois acho que clicar no disquete ali, né? Pra salvar, certo? Salvada. Tá. Aí, assim, esse é o processo de declaração, né? O do Uhum. atestado, depois você vai ver o videozinho, ele é Tá um bom. pouco diferente. Uhum. Não, tá bom, beleza. Ah, esse é o da declaração. E o E atestado é mais tranquilo, né? Que vocês falaram. bem mais, bem Ah, tranquilinho. então Ó, beleza. mostra, aproveitar que eu tô aqui na tela. Pode ser, pode mostrar, por favor. Sei. Ó, normalmente o atestado a gente vai aqui em cadastro, Uhum. funcionários, aí coloca o nome aqui, Uhum. aí a gente vai aqui em afastamento. Aí afastamento, incluir, aí a gente coloca, eu vou jogar um para frente para ver se ele vai entrar, vou colocar dia 15 aqui. Uhum. Aí se for um dia, 15/8 a 15/8, né? Uhum. Daí aqui ele tem as justificativas aqui, atestado, por exemplo. Daí a gente conclui e salva. Aí, Tá. para eu ver, vou lá no relatório novamente.
Eu vou jogar aqui no filtro a data do dia 15. Perfeito. Aí a gente sempre vai aqui em atualizar. Uhum. Não puxou. Ele não, eu acho que ele não, eu não puxou não porque não tá no meu nome, tá no nome do colaborador. Aqui. Ah, tá, testado. Entendi. É Tá. que como tem um abono de dia, ele é bem mais tranquilo de fazer. O que a gente quebra mais a cabeça mesmo com essas declarações, porque são muitas variáveis. Sim, É aquilo que sim. a gente falou, né? A gente pega muita declaração. É claro que agora ele vem preenchendo forms, a gente vai ter que achar uma maneira mais fácil, né? Uhum. Ou declaração de horas, ou de período. É que, na verdade, eu acho que ficaria mais fácil a de período, porque acho que eles não errariam tanto nas horas. Porque as horas, o que acontece? Por exemplo, tem declaração aqui, ó, agora eu não me lembro qual, se é a Thaís ou se é outro colaborador. Aham. Que teve uma declaração ali, por exemplo, ela saiu às 9 e voltou às 11. Certo. E a declaração, ela pegou uma declaração, vamos dizer, das 9 às 11, exatamente do horário que ela saiu ao horário que ela voltou. Certo. Só que a declaração, ela também tem uma hora antes e uma hora depois para abonar o colaborador. Tá, entendi. Então, é muitas variáveis. Tem essas situações, tem a situação também da batida do ponto, Uhum. tem aquela questão do almoço, que, tipo, tem mais a horinha ali para descontar. Tem aquela situação se bateu o dedo, não bateu o dedo. Sim. Tá bom. É, só uma dúvida. Então a gente vai ter dois forms, né? Um forms pro atestado e um forms pra declaração? Isso, né, cara? Sim. Tá, beleza. Então, beleza. E vocês preferem que o Forms ele vai popular um Excel, né? Vocês querem fazer essa parte manual de baixar e guardar numa pasta ou já quer que o robô pegue ele ali de um link ali do Outlook, não, do Google, né, no caso? Melhor o robô pegar o link. Já pegado o link, né? Vocês vão usar vocês usam o Outlook aí ou o Google mesmo? O Gmail. Eu uso o Gmail. Gmail na casa do Outlook. Tá, mas esse vai ficar no Google ou vai ficar no Outlook? A O gente Forms. criou um e-mail da Google só para isso. Tá, não, beleza. Tá, beleza. Aí só lembrar de fazer dois, então, tá, por favor. Dois forms, né? E consequentemente vai ficar em duas famílias, em duas planilhas. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Mas eu acho que deu pra entender sim, perfeitamente. Mais algum ponto que vocês lembram aí que eu vou precisar saber? Faz o seguinte, fazendo um favor, Felipe, você me manda